Você já ouviu falar em doença autoimune? Doença autoimune? Autoimune? Pode ser outro nome, não sei nada. Autoimune? Igual a leishmaniose? Autoimune? AIDS? Quem sabe mais aí como é a AIDS, né? Meu Deus. Autoimune? Não sei, não. Vou ficar te devendo. Quê? Doença autoimune. Não ouvi falar, mas não sei como. Eu acho que diabetes é uma doença autoimune. O sistema imunológico é o nosso exército contra todos os micro-organismos que podem causar danos ao nosso corpo. Algumas vezes, porém, os anticorpos podem identificar como inimigas algumas células e atacar os tecidos do nosso próprio organismo, desencadeando, assim, as doenças autoimunes. Já ouviu falar em miastenia grave? Como? Miastenia grave. Conheço não. Sangue? Sabe o que é miastenia grave? Não faço ideia. Onde você ouviu falar? Família. É, você tem caso na família? Miastenia? Isso. É câncer? Não, é uma doença autoimune. Não, essa doença não conheço. Não. O quê? Miastenia grave. Ah, sim. Então a é pessoa- aquela que a pessoa vai, no final das contas ela para até de engolir. porque ela não Isso, consegue. exatamente. Vai travando inteiro. Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Para realizarmos qualquer movimento, por mais simples que seja, até mesmo um piscar de olhos, dependemos de um fenômeno que ocorre constantemente no nosso organismo, a contração muscular. Para que haja uma contração muscular, o nosso organismo utiliza de algumas ferramentas. Dentre elas, um complexo formado por músculos, nervos, neurônios e substâncias muito importantes, os neurotransmissores. O termo miastenia gravis provém do latim e do grego. Mis significa músculo, astenia fraqueza e gravis severo. A miastenia gravis é caracterizada por uma alteração nervo-músculo que afeta a porção pós-sináptica da junção neuromuscular. Na miastenia grave, ocorre a produção de anticorpos que se ligam nos receptores de acetilcolina, que é um neurotransmissor. Ou seja, ocorre a ocupação do sítio de ligação da acetilcolina e isto impossibilita a contração muscular. O diagnóstico clínico é feito a partir dos sinais e sintomas da doença: pitose palpebral, visão borrada, diplopia, fraqueza do músculo do olho, movimento involuntário dos globos oculares, dificuldade de deglutição e mastigação e insuficiência respiratória. O diagnóstico laboratorial é feito pela eletromiografia e a dosagem de antirreceptor de acetilcolina. Outros exames são necessários, como a tomografia de tórax para investigar o aumento do timo e exames para excluir outras doenças, como o hemograma, a função renal e hepática, dosagem de eletrólitos, VHS, provas da função da tireoide e de atividade reumática. Esse é o Dr. Rodrigo Santiago Gomes, médico neurologista, especialista em neurofisiologia e concordou prontamente em responder algumas perguntas acerca da doença miastenia gravis. Boa noite, Dr. Rodrigo. Boa noite. Bom, a nossa primeira pergunta é relacionada à primeira queixa que o paciente apresenta na primeira consulta. Quando essa primeira consulta é realizada em consultório, nível ambulatorial, normalmente os pacientes queixam frequentemente de visão dupla, diplopia, dificuldade de falar, disfonia, ou dificuldade de articular algumas palavras, a disartria, e também dificuldade de deglutição, disfagia. Não é infrequente vir associado a esses sintomas, que são os mais frequentes em nível ambulatorial, alguma dificuldade também para lavar o cabelo, levantar-se da cadeira, sair do carro, entrar no carro, movimentos que dependem muito da força dos membros inferiores, somente da musculatura da coxa e da pelve, que permite que a pessoa eleve de um plano inferior para a posição ortostática de pé. Sim. No pronto-socorro e no CTI, eventualmente também somos chamados para
atender pacientes com suspeita de miastenia, e nesse caso é um pouco mais grave. Os pacientes podem, além dos sintomas já citados anteriormente, eles podem também apresentar dificuldade respiratória, chamada dispneia, falta de ar, desconforto respiratório, dificuldade extrema de engolir inclusive a saliva, o que pode acarretar em gases, riscos de pneumonia aspirativa, porque a secreção salivar, ao invés de se dirigir para o esôfago, ela pode, de forma inadvertida, por um erro da musculatura laríngea e da faringe, ela ir para a via aérea, acarretando irritação da via aérea e pneumonia consequente. Alguns pacientes no pronto-socorro chegam com dificuldade, com essa mesma falta de ar, mas compensados, quer dizer, não com extrema falta de ar, como no caso do paciente CTI, mas chegam com desconforto respiratório, com a visão dupla, com a queda de pálpebra, com a dificuldade de engolir, com a voz arrastada e muita fraqueza para andar, às vezes de cadeira de roda. Então eu posso dizer que essa seria a apresentação mais comum. De todos esses sintomas apresentados, teria um ou dois, ou quem sabe 3, que fossem determinantes para desconfiar do diagnóstico? Essa pergunta é muito boa. Realmente existem alguns sintomas que a gente tem uma consideração maior, pensa sempre em miastenia. Visão dupla. A visão dupla com a seguinte característica, ela vai em volta. O paciente acorda bem, no final do dia ele queixa a visão dupla. Quebra da pálpebra, ele acorda bem, a pálpebra está no lugarzinho, ele não está sentindo nada, no final do dia mal consegue manter os olhos abertos. É chamada ptose palpebral. E, de uma forma muito curiosa, às vezes pegando um olho e às vezes o outro. Vamos supor, uma semana está pegando o olho direito, melhora espontaneamente em 10, 15 dias, e 30 dias depois retorna com o sintoma no olho esquerdo. Olha. Isso não é raro, isso vir associado com a visão dupla. Talvez esses sejam os sintomas mais comuns. Sim. Com essa característica de flutuação diurna, quer dizer, varia de manhã melhor, à tarde pior, e a visão dupla associada com a queda da pálpebra. E a medicação? As medicações, nós temos, são várias. Inicialmente gostaria de falar de uma droga mais antiga, o Mestinon, piridoxigmina, nome farmacológico, né? Mestinon é o nome comercial. É um produto que infelizmente tem uma ação muito curta, em torno de 4 horas de ação, demora em torno de 1 hora para começar o seu efeito. E é um produto que atua aumentando a disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica, onde é aquela ligação do nervo e o músculo que eu havia citado previamente. Quando você inibe uma determinada enzima que quebra a acetilcolina, naturalmente você vai ter mais acetilcolina disponível. Se você tem mais acetilcolina disponível, mais acetilcolina vai se ligar aos poucos receptores viáveis da membrana pós-sináptica, que vai permitir a contração muscular. Então, fazendo essa pequena manobra farmacológica, você oferta mais acetilcolina, por conseguinte, a atividade da fibra pós-sináptica fica maior e a contração muscular acontece, melhorando a força muscular. Infelizmente, como eu havia citado, esse produto ele tem um efeito muito efêmero, passageiro. Ele não atua na diminuição, na remissão, quer dizer, no controle absoluto dos sintomas. Ele atua por algumas horas e pronto, acabou. E tem um agravante, ele pode intoxicar. O excesso desse produto, ele pode intoxicar o paciente. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado. O outro produto, talvez o mais importante, que tem muito efeito colateral, muito conhecido, é o corticoide. No caso, a prednisona. É uma droga que inibe a produção de anticorpos, diminui a ação de determinadas células inflamatórias contra esses receptores que eu havia citado, e por sua vez, então, ele vai atuar então, em toda a sintomatologia da doença. Ele atua muito bem em 80% a 90% dos pacientes, melhora muito os sintomas em 6 a 8, 12 semanas. Os pacientes ficam muito bem, mas tem um problema. Ele favorece o aumento da glicose, aumenta a pressão arterial, ele aumenta o apetite, leva a obesidade, estrias em mulheres, acarreta também uma fragilidade capilar, então fica parecendo que o paciente é cheio de feridinhas na pele, que não tem nenhuma importância, mas isso causa um efeito estético muito ruim, os pacientes ficam muito incomodados e com razão, dor no estômago, risco de sangramento digestivo, osteoporose, enfim, uma gama enorme de efeitos colaterais. E aí entra então o terceiro grupo de remédios, que é justamente aqueles pacientes que melhoraram muito com o corticoide, mas são corticodependentes, quer dizer, tomaram o corticoide e quando você vai tirando o corticoide os sintomas voltam, precisam de dose alta ou média de corticoide, acima de 15, 10 miligramas. Então nós vamos usar um terceiro classe de produtos que são chamados imunossupressores. São os mesmos, muitas vezes, utilizados nos transplantes.
A não no caso que vou citar uma droga, existem outras, vou ficar entrando em muitos detalhes, a azathioprina. É um produto que também diminui o processo autoimunológico contra o receptor, mas ao contrário, o corticoide não acarreta tantos problemas como o corticoide. Mas nem tudo são maravilhas, é um produto mais caro e é um produto que não tem efeito imediato. O corticoide em 4 a 8 semanas ele compensa um doente grave. A azathioprina precisa de 3, 6, 9, 12 meses e quiçá 15 meses em alguns casos. Então não é um produto confiável para uma utilização para o médio prazo. Ele é para longo prazo. O nome é denominado, inclusive, como um poupador de corticoide. Então você começa com corticoide, uma ponte para melhorar, e logo depois você começa com a azathioprina para tentar retirar aquele corticoide daqui a um ano, minimizando assim os efeitos da corticoterapia. Outras drogas utilizadas, outros tratamentos, no CTI a gente usa o paciente internado no hospital algumas vezes em casos ambulatoriais, é a plasmaférese, que é a troca do plasma do paciente, de um componente do sangue do paciente, justamente tirando os anticorpos que atacam a placa receptora neuromuscular e colocando albumina e soro, substituindo esses anticorpos. Dessa forma o paciente diminui o processo inflamatório. Então numa emergência funciona muito bem, mas é um efeito efêmero, 4 semanas, 2 semanas, e o paciente volta a apresentar a doença depois. Mas é um bom recurso quando você está na emergência, insuficiência respiratória, paciente entubado e grave. Um outro produto, para o mesmo potencial de ação da plasmaférese, é a imunoglobulina humana. Você administra por via intravenosa imunoglobulinas que vão se ligar àqueles anticorpos e vão neutralizá-los, permitindo então, vamos dizer assim, desviando, distraindo os anticorpos autoimunes, que não vão mais se dirigir aos receptores pós-sinápticos, mas ficam assim, vamos dizer assim, distraídos com aquela imunoglobulina que você administrou, e o paciente melhora também. Também o mesmo efeito transitório.